Oi, migas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você já deve estar criando muitas teorias e preparando alguns textos aí para comentar, me xingando aqui nos comentários sobre o título desse vídeo. Mas ao longo aqui da nossa conversa, você vai entender o meu ponto de vista e vai entender o porquê que eu escrevi desse jeito aí no título. Foi para chamar a atenção mesmo, mas antes do vídeo começar, já deixa aqui o seu like no final se você gostar do conteúdo, gostar de mim, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Bom, eu decidi falar sobre esse assunto primeiramente porque 80% do meu público aqui que me assiste são mulheres e eu acho que é um tema bem relevante para a gente poder tratar aqui dentro do nosso canal, que é sobre sexualidade humana, mas eu gosto de debater alguns assuntos que são pautas na nossa sociedade. Mas aí você me pergunta como que um homem cis, vou falar de um assunto aí praticamente feminino e tal, essas coisas. E primeiro, eu posso dizer que graças a Deus eu fui instruído de uma forma que eu consigo enxergar alguns privilégios meus, sendo homem, com relação a uma mulher. E segundo, que a gente não precisa ser uma mulher para tratar de assuntos femininos. Alguns assuntos ali a gente precisa simplesmente ter empatia. Então vamos aí para o contexto desse vídeo. E tudo começou aí por uma treta no Twitter, novidade, né? Eu sempre arrumando treta lá no Twitter e começou da seguinte forma. Uma menina tinha postado ali uma coisa sugestiva sobre não conseguir controlar o olhar perto de meninos com bermudas de futebol. Até aí tudo bem. E daí um macho twitteiro comentou dizendo que era assédio. E que se fosse ele, para complementar ali, se fosse qualquer um outro homem olhando uma menina de short curto, daria maior problema em cima daquilo. E qual que é o problema aí nessa construção dessa frase dele? Logo em seguida, eu rebati esse comentário, eu disse ali que o problema nem é olhar, porque o olho de ninguém tem cerca. Mas acontece que a maioria dos casos de assédio ali acontecem porque um homem não consegue se contentar em só olhar. Muitas das vezes ali partem para elogios nojentos e grotescos, isso quando eles não tentam simplesmente colocar a mão sem a permissão da outra pessoa. E daí que a gente chega no ponto aqui do que é o assédio. É bem simples quando a gente quer saber das coisas, basta a gente dar um Google que a gente descobre muita coisa. E segundo o Google, o que significa assédio? É a insistência, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. E aí nessa conversa de assédio chegou um outro rapaz falando aí sobre questões de privilégios femininos e questão de privilégio masculino. Eu debati essa questão de que nós homens, nós temos privilégios sim com relação ao gênero feminino. E esse mesmo rapaz, ele falou que ele era bi, ele era preto e ele não via esses privilégios que eu estava falando. E a questão que eu quero tratar aqui vai muito além de raça e de orientação sexual. Eu estava simplesmente falando de gênero, questão de gênero masculino e feminino, que existe um abismo muito grande entre eles. Só que esse tipo de pessoa não quer colocar na mente dela o que tá ali, sabe, escarrado na cara dela. Então, assim, vamos aos fatos dos privilégios que toda mulher tem dentro da nossa sociedade. E eu coloquei aqui em primeiro lugar que, segundo o Estadão, em uma pesquisa feita aí com cerca de 381 mulheres, 47% delas declararam já ter sofrido assédio sexual dentro do trabalho. E isso são das pessoas que declararam. E também existe uma grande parcela aí de mulheres que elas simplesmente não denunciam. E por que isso não acontece? Medo de represálias, elas não acreditam muito nas instituições aí que dizem que vão protegê-las. A gente pode ver vários casos aí de mulheres que denunciam N abusos de seus companheiros. E esses rapazes aí que eram uma pessoa confiável até então dessas mulheres, quando eles cometem esse tipo de crime, são denunciados. Muitas das vezes a mulher é dada como louca e muitas das vezes esses caras não são punidos pelo que eles fazem. Além disso, tem a questão da mulher também ter um medo de ter a carreira prejudicada.
fazendo um paralelo aí com a Luísa Sonza, não tem nada a ver com assédio propriamente dito, assédio sexual, mas você vê aí, por exemplo, que ela terminou um relacionamento e ela foi massacrada simplesmente por ela ser mulher. E a gente, recentemente aí, o Gustavo Lima, ele comunicou à esposa de madrugada que não dava mais, e o que aconteceu com ele? Nada. Sabe, essas são pequenas questões de gênero que a gente pode enxergar dentro da nossa sociedade e entender que existe uma questão de privilégio masculino com relação a isso. Mas não acaba por aí também não. Toda mulher, ela tem o privilégio de receber N elogios nojentos e absurdos nas ruas, ao andar pelas calçadas. Eu duvido você conversar com uma menina e ela dizer que nunca se sentiu desconfortável ao passar numa calçada cheia de homens. Ou ela simplesmente dizer que atravessou a rua para não ter que passar perto daquelas pessoas, sabe? É esse tipo de coisa que eu tô tentando falar aqui nesse vídeo. E com isso a gente também tem o medo das mulheres de andarem sozinhas à noite. É muito comum você ver no Instagram várias páginas de defesa pessoal ensinando meninas a como se protegerem na rua, o que elas devem fazer, porque a maioria das mulheres tem medo de andarem sozinhas à noite. Por conta de quem? Dos homens. Cara, você nem precisa ter muitos neurônios pra constatar esse tipo de coisa e entender o porquê desse medo dessas mulheres. E daí também a mulher, ela tem o privilégio, colocando entre muitas aspas aqui de novo, ela tem o privilégio de sempre levar a culpa do estupro por conta da roupa que ela veste, né? Então, assim, as mulheres realmente têm muitos privilégios na nossa sociedade. Eu poderia citar inúmeros deles aqui, mas enfim, quem sou eu para falar alguma coisa? E eu tenho dó de qualquer homem que, se algum dia sofresse qualquer tipo de assédio como uma mulher passa. Então, assim, os meninos que assistem ao meu canal, os 20% de homens que assistem aqui, se vocês estão aqui, eu acredito que vocês tenham a mente aberta, então compartilhem com pessoas que vocês veem que tem essa mente fechada. As meninas do meu canal, fica aqui o meu apoio também a vocês, apesar de, mais uma vez, eu não ser uma mulher, eu tenho uma empatia, eu me coloco no lugar de vocês, e apesar de sofrer outros tipos de preconceitos e limitações dentro da sociedade, nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Então eu tô aqui para dar o meu apoio. Rapazes, façam a sua parte e vamos tentar fazer a diferença nessa sociedade. Eu vou ficando por aqui, beijos e bolos e até a próxima!